A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Espero que sim, graças a Deus. Mais um dia do nosso Café com Bíblia. Tá aqui a minha xícara de café, bonita, né, gente? E tá aqui a minha Bíblia. Fazer um merchan aqui dela. Bíblia é muito boa para quem quer começar a sua vida de aprendiz da palavra de Deus. Amo café e mais ainda amo a palavra do nosso Deus. Bom, gente, já vamos iniciar a nossa palavra de hoje, mas já peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito, para você deixar o seu like. Deixa o like, por favor, isso incentiva, compartilhe. E estamos com o projeto de alcançar 1000 seguidores. Então, um abraço esse projeto. Vamos multiplicar a palavra de Deus. Ainda com 100, mais ou menos, um pouquinho mais. Mas eu creio que Deus ele tem muitas vidas para alcançar. Estamos no livro de Efésios. Já lemos o capítulo 1, já lemos o capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 3, que está muito interessante. A gente vai aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Capítulo Efésios, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao 6. Vou ler rapidinho aqui para a gente estar meditando na palavra de Deus. Diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como por ele me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Graças a Deus. Vamos aqui estar nos aprofundando na palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele repete muito uma palavrinha, não sei se você percebeu, a palavra mistério. E mistério é algo que desperta a gente, porque nós, seres humanos, somos curiosos demais, né? Você passou por isso? Alguém disse, tem um segredo para contar, e você fica ali agoniado, que segredo é esse? Porque mistério, aquilo que é oculto, parece que nos desperta para a gente saber o que é. E por que Paulo usa essa palavra mistério? Paulo ele foi o apóstolo dos gentios. Diego, o que são gentios? Gentios é todos aqueles que não são judeus, povos, tribos, línguas e nações. Nós sabemos que Deus, em primeiro lugar, se revelou para os judeus. O Deus verdadeiro, ele se revela em primazia para os judeus. E os judeus, eles guardaram muito para si essa revelação, porque tinham muito sentimento nacionalista, como se Deus fosse apenas das cercanias de Israel. E no tempo que Jesus se manifesta, vem os apóstolos e Paulo se converte, e Paulo ele vai entender por revelação que esse Deus tão bom e maravilhoso, ele não pode ficar preso apenas em um território, em uma nação. Os outros povos precisam saber quem é esse Deus tão fiel e tão grandioso. Sair das idolatrias que estavam, de cultuar deuses falsos e conhecer o Deus verdadeiro. Paulo, ele estaria pregando para os Efésios, e os Efésios tinham uma religião, e essa religião era de mistério. Então Paulo vai redefinir uma palavra que era muito conhecida da cultura daquele povo, que era o mistério. Só que dentro da religião dos Efésios, esse mistério era um segredo e não era para todo mundo.
Era para alguns apenas em especial. E Paulo vai ressignificar esse mistério, mostrando que há uma diferença do mistério de Deus para o mistério daquelas religiões. Até hoje tem igrejas que falam em mistério, só que para nossa felicidade, o mistério ele já foi revelado. E como nós somos curiosos, nós queremos saber que mistério é esse que Paulo ele tanto repete, tanto ele fala. É o mistério de Deus, o mistério revelado. E esse mistério ele vai operar em Cristo. O apóstolo Paulo fala que esse mistério é Jesus, que esteve oculto antes da fundação do mundo. E todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Os filósofos já procuravam saber qual foi o princípio, de onde se originou a vida. Isso é algo que nem os judeus sabiam, mas é revelado ao apóstolo Paulo. Toda a beleza, toda a formosura, tudo aquilo que os nossos olhos veem, que as mãos tocam, que o nariz cheira, todo mundo palpável, foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. E o mistério mais profundo ainda é que esse Cristo é o Deus que não é somente para os judeus, mas é para todos os povos. O mistério dos Efésios era um mistério para um grupo somente, nem todos tinham que saber. Mas o segredo do apóstolo Paulo é um segredo maravilhoso, que é um segredo que é preciso ser revelado. Não pode ficar oculto. E o coração de Paulo estava aquecido para revelar. Era a salvação para todos. É o segredo que mostra que agora o véu do templo se rasgou. No templo judaico havia um santuário e nem todo mundo poderia entrar nesse santuário, somente o sumo sacerdote. Ou seja, nem todos tinham acesso. Mas em Jesus Cristo, o céu está aberto para todos. Se você ler lá, continuar lendo Efésios 3, é isso que Paulo quer mostrar. Todos nós agora temos acesso, seja o povo judeu, seja os gentios, aqueles que não são judeus. Todos têm um céu aberto, todos podem se achegar a Deus. Olha que maravilha! Não é um segredo maravilhoso para ser revelado, que você pode dizer para pessoas: eu tenho um segredo para você, para lhe contar. E essa pessoa vai perguntar: que segredo é esse? E geralmente segredo é assim, não conta para ninguém, não é verdade? Geralmente fala assim, fica só contigo. Mas esse mistério é ao contrário, todos precisam saber, porque é para todos. O Evangelho não exclui ninguém. O Evangelho não faz acepção de pessoa. O Evangelho é o céu aberto, é um amor tão grande que não pode excluir ninguém. Todos são convidados a ser participantes desta graça e desse mistério, que é o Evangelho, que é para ricos e pobres, negros e brancos, santos e pecadores, grandes e pequenos, homens e crianças, jovens e idosos. Esse é o mistério, que hoje já não é mais um mistério. É para alguns que não querem saber, mas é um mistério que Deus mandou divulgar. O céu está aberto. E hoje você pode, aonde você estiver, olha que maravilha, por meio de Jesus Cristo, falar com Deus. Não há burocracia. Você não precisa de um mediador humano
a não ser o próprio Cristo, que é o caminho, não é verdade? Eu sou pastor, mas você pode ir no céu, eu não vou fazer mediação por você, apesar de eu orar por você, você orar por mim, nós todos juntos, sem burocracia nenhuma, pelo mistério que já foi revelado, pela porta que já se abriu, que é o próprio Cristo, você pode chegar a Ele e ser participante, como diz, de algo maior, que é lá em Efésios capítulo 3, do 7 ao 9, que é das insondáveis riquezas de Cristo. Olha só, o céu está aberto, você pode ir ao céu e se enriquecer de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua alma, sem temor, sem medo. Os judeus tinham medo de entrar no Santo dos Santos, Deus o livre de ser fulminado, era um terror. Hoje não podemos ter mais medo. Você pode falar, eu sou tão pecador, tão falho, tão errado. Mas não, porque o sangue nos purifica de todo pecado. E não só isso, mas lá no capítulo 3, do 20 a 21, diz que há um poder que em nós opera. Glória a Deus. Que poder é esse? É o Espírito Santo, que está dentro de nós, que opera maravilhas no nosso interior, que nos purifica, nos santifica, nos faz ser santuários de Deus. O céu está aberto, olha que maravilha, olha o mistério que Paulo está revelando. Jesus Cristo, ele é o princípio da criação. O céu, ele está aberto. E há um poder que em nós opera, ou seja, nada pode te destruir, nada pode te escravizar, porque o Espírito de Deus, ele habita abundantemente na vida daqueles que se entregam a Cristo Jesus. Olha só, diz assim no capítulo 3, do 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Tudo que você pede para Deus, tudo aquilo que você pensa, do que Deus pode dar para você, isso é muito maior. Isso é muito maior. Essa vida, ela é pouco. As bênçãos de Cristo, elas transcendem, elas vão além da vida terrena, elas nos levam à eternidade. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus preparou para aqueles que o amam. O céu está aberto, os tesouros de Deus estão à nossa disposição, as suas riquezas maravilhosas estão para nós, falhos e pecadores, mendigos miseráveis. E Deus diz: venham, entrem, comam, bebam, fartam-se, desfrutem de tudo que eu tenho. Glória a Deus. Oh, maravilha. Venha para Cristo, porque Cristo, ele é o mistério revelado. Não há judeu, não há mais gentil, porque não há mais acepção de pessoa. O mistério, ele é para todos. Todos têm que saber desse mistério. E divulgue para muitas pessoas esse vídeo e revele esse segredo que eu te contei. E não é para guardar. Amém? Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Esse vídeo sai um pouquinho mais longo, mas valeu a pena estar até aqui. Vamos clamar a Deus. Vamos orar. Ore comigo. Vamos juntos entrar, porque o céu está aberto. Vamos pegar as riquezas insondáveis de Cristo e trazer hoje para a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado por esta pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está vendo esse vídeo, que ficou sabendo do mistério revelado, Senhor, que não é mais algo oculto a não ser para aquele que rejeita.
todos nós podemos ir no céu, encher as nossas mãos, Pai. Enche as mãos desse ouvinte, Senhor, porque ele está orando contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti cura sobre quem estiver doente, Senhor, libertação sobre quem estiver escravo, alegria para os corações oprimidos, Senhor. Nessa manhã, vai visitando, vai tocando, vai agindo, manifesta o poder, Senhor, que em nós opera, Senhor, que venha materializar, Senhor, a riqueza de Cristo nesta manhã, Senhor Deus, que haja resposta, Senhor, que haja saída, que haja luz em meio às trevas, Pai. Deus, como teu ministro, ó Deus, eu abençoo, Pai, em Cristo Jesus, aquele que se achegar a Cristo, Pai, que haja vitória, que haja graça, que haja revelação, que haja restauração, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, toda obra das trevas, Senhor, seja repreendido na vida do meu irmão, Senhor. Não prevaleça, Pai, que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua unção, Senhor, predomine, Senhor, sobre este coração, sobre essa vida. Abençoa a paz, abençoa filhos, esposa, esposos, Senhor Deus amado. Prospera, Senhor, o pobre, Senhor. Oh, Senhor Deus, que abunde sobre nós as bênçãos espirituais e celestiais, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te socorra, que o Senhor seja o teu Deus e que te leve nas insondáveis riquezas de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Revele esse mistério para quantas pessoas você puder. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. Esse segredo não é fofoca e você não precisa guardar. Conte para todo mundo. Deus te abençoe.